Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje empossado como Presidente da República de Portugal, sucedendo a Aníbal Cavaco e Silva, que dirigiu o país durante 10 anos. Numa cerimónia simples, mas carregada de emoção, o novo estadista fez juramento à Constituição, iniciando assim os 5 anos de percurso da sua presidência. Perante o Presidente da Assembleia da República, deputados e convidados nacionais e estrangeiros, dentre os quais o presidente moçambicano Filipe Nyusi, Marcelo Rebelo de Sousa prestou juramento à Constituição, iniciando assim a sua jornada presidencial. No seu discurso de ocasião, Marcelo começou com agradecimentos, com elogios à mistura, aos seus antecessores, com destaque para Aníbal Cavaco e Silva. O discurso do novo estadista foi mais na direção de coesão de todos os portugueses e consensos no Parlamento, colocando as diferenças político-partidárias à parte, sempre que os interesses do país estiverem em causa. Sobre a situação interna, caracterizada pela crise econômica, Marcelo Rebelo de Sousa apelou à necessidade de dar passos com realismo e uma visão assente no futuro. A capacidade e a qualidade da educação e ciência e a aposta nos setores da saúde, segurança social, justiça e administração pública foram as direções apontadas no discurso. Para o sistema político, o novo presidente falou da necessidade da sua moralização e credibilização constantes que passam pelo combate à corrupção, ao clientelismo e ao nepotismo. Aí está então a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa e tenho comigo para fazermos a análise desta tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa o Elmano Madail, ele que é consultor de comunicação e informação, a quem desde já agradeço pela presença e seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Aí está Marcelo Rebelo de Sousa, tomou posse esta quarta-feira, hoje, no entanto, como Presidente da República de Portugal. E o Presidente moçambicano Filipe Nyusi foi o único estadista africano e dos PALOP presente na cerimónia. Fato que não passou isolado nos corredores políticos e diplomáticos internacionais. O que se pode esperar que melhore, não é, nas relações entre Portugal e Moçambique? Eu acho que podem melhorar bastante, embora seja necessário dizer que as relações entre Portugal e Moçambique, na minha ótica, até atravessam um bom momento. Eu estive a ver os dados do CPI, por exemplo, e no plano económico, Portugal continua a estar, sendo um país tão pequeno e que está a ser, enfim, assolado por uma crise económica com alguma profundidade, continua a ser o quarto maior investidor em Moçambique. Com um dado positivo acrescido, é que é o empregador cujo investimento gera mais emprego. Além disso, geram 31 empregos por cada $1 milhão investidos. Além disso, Cavaco Silva, uma das suas últimas viagens ao estrangeiro foi precisamente a Maputo. E, portanto, isso é bastante significativo. Onde é que podem melhorar as relações? Nós sabemos que dentro da CPLP, por exemplo, há algo diferente na eleição para o secretário executivo da comunidade. E sabemos também que Moçambique não está exatamente a alinhar por aquilo que seriam as intenções de Portugal, que era apresentar o seu candidato próprio. Talvez isso possa agora ser, enfim, melhor resolvido. Outro aspecto que é muito importante e, quanto a mim, isso sim é um dossiê que deve ser bastante debatido e aprofundado e presumo que vai ser ultrapassado com Marcelo Rebelo de Sousa, não por ele, mas enfim, pela influência que ele possa vir a exercer, que tem a ver com a concessão de vistos. Isto é, facilitar a concessão de vistos dentro do espaço da CPLP ou, em última análise, entre Portugal e Moçambique. Portanto, são estas as minhas grandes expectativas. Pois é, Filipe Nyusi foi o único estadista dos PALOP que esteve presente na cerimónia de tomada de posse de Marcelo. Esse fato tem algum significado especial? Eu creio que sim, e Marcelo Rebelo de Sousa também não o escondeu, vamos ser honestos, não é? Eu creio que há aqui razões de natureza diplomática óbvias, claro, mas não só, também há razões de natureza efetiva. No primeiro aspecto, basta dizer o seguinte: Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse que considerava Moçambique a sua segunda pátria. Pois. E é verdade que dentro dos políticos todos que estão no ativo, e eventualmente também aqueles de um passado recente, Marcelo Rebelo de Sousa é claramente aquele que conhece melhor Moçambique,
foi claramente aquele que veio cá mais vezes e mais do que isso, é que Marcelo Rebelo de Sousa morou cá. Morou cá e deixou cá muitos amigos, muitos laços, porque o pai dele, o Baltazar Rebelo de Sousa, foi governador-geral de Moçambique durante 2 ou 3 anos, se não estou em erro. E, portanto, isso deixa marcas profundas, principalmente quando o indivíduo, nós da sua juventude, tem a possibilidade de viver num país tão fantástico quanto Moçambique. Por outro lado, há uma aposta clara, além desse, Marcelo Rebelo de Sousa teve a oportunidade de falar com o Presidente da República de Moçambique, por altura da sua presença aqui, quando Marcelo Rebelo de Sousa veio cá para participar do grande Fórum Mosef. E nessa altura, entre os diversos contactos que fez, e ele certamente também teve a oportunidade, obviamente, de contactar com Filipe Nuzzi. Um último apontamento é que o assessor diplomático do Marcelo Rebelo de Sousa era o embaixador que estava em Maputo, portanto era o embaixador de Portugal em Moçambique, que era o Sr. Embaixador José Augusto Duarte. Portanto, tudo isto são indicadores que levam a acreditar que a presença de Filipe Nuzzi aliás, foi o único estadista para lá do rei de Espanha, mas isso são razões óbvias, porque a Espanha é o único país que faz fronteira terrestre com Portugal e, portanto, estamos condenados a uma convivência salutar, não é? Foi o único estadista que esteve presente, claro que sim, é bastante significativo. Pois, com a Europa em crise, poderá o professor Marcelo olhar para a África como o seu principal aliado, sobretudo num contexto onde economias como a de Moçambique desponta a olhos à vista, vistos assim é que é? Bom, os últimos dados não nos levam muito a crer que Moçambique esteja a despontar a olhos vistos, mas eu percebo a ideia, há essa expectativa e é uma expectativa fundada. A questão não se resume, obviamente, a Moçambique e quiçá a Angola, nem sequer a Portugal. É que a África está na moda, ainda bem para a África e para os africanos e para o mundo todo. A África está claramente na moda por várias razões, não é só do ponto de vista económico, também do ponto de vista cultural. Portanto, eu creio que esta é uma tendência muito natural e transversal, se nós quisermos, a todo o mundo ocidental, e a própria Ásia também tem vindo a investir muito em África e em Moçambique em particular, nós sabemos disso. Pois, tem-se dito que o professor Marcelo Rebelo de Sousa pretende focar a sua governação no reforço da cooperação com a Europa e países de expressão portuguesa. Que interpretação se pode dar a esse desafio? Quem acompanhou mais ou menos aquilo que tinha sido o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa também não poderá colher grande surpresa, e eu explico porquê. Há muitos anos que Marcelo Rebelo de Sousa vinha defendendo, por exemplo, a valorização dos PALOP no âmbito da política externa portuguesa. Ele chegou, aliás, a defender a criação de um ministro adjunto da presidência do Conselho de Ministros, precisamente dedicado exclusivamente aos PALOP. Portanto, isto é uma sensibilidade que já vem de antanho, já vem desde a longa data. Volto a dizer, eventualmente por questões, enfim, afetivas e do próprio percurso biográfico de Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto aos outros aspectos, a Europa é inevitável. Portugal pertence à União Europeia, o maior bloco económico do mundo, é um parceiro bastante ativo e que, neste momento, tem mesmo que contar muito com a Europa para resolver a sua crise económica interna. Para além destes dois aspectos, já agora eu acrescentaria que Marcelo Rebelo de Sousa também vincou a sua opção transatlântica, portanto é expectável que Portugal possa vir a reatar laços mais estreitos, designadamente com os Estados Unidos da América, porque depois da invasão do Iraque e do voluntarismo de Durão Barroso houve ali momentos menos felizes na relação entre os dois países e também com a questão das lajes nos Açores e também com o Brasil. Portanto, estes são os três eixos, mas volto a vincar, a opção pelos PALOP de Marcelo Rebelo de Sousa não é de hoje. Pois é, e o primeiro discurso de Marcelo de Sousa já está a rondar nas redes sociais e diga-se de passagem, se tem como um hino ao autoestima dos portugueses. Sim. Colocou de lado a conjuntura política e carregou na tecla da motivação nacional. Fez um voto de fé no Estado Social e apontou pistas sobre como tenciona posicionar-se com o poder político.
É um esforço para, será que é um esforço para devolver a fé e a esperança dos portugueses para dias melhores no futuro? Claro que sim. Claro que sim, e era inevitável, qualquer que fosse o Presidente que ganhasse, este tinha que ser um discurso em cima da mesa e bastante vincado. Porque estes últimos anos de austeridade, obviamente, se afetaram, claro, o rendimento das famílias, afetou claramente a autoestima dos portugueses, porque basicamente o que nós fizemos foi ter que recorrer a potências externas para resolver os nossos problemas internos. Essa circunstância torna-nos basicamente dependentes. E não creio que seja muito bom para a autoestima estar numa situação de dependência. Mas, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa também não fez só isso. Colocar de lado a conjuntura política é um bocadinho abusivo dizê-lo. Porque ele, na verdade, tentou lançar assim... Vamos lá ver, a figura do Presidente da República em Portugal não tem uma capacidade executiva. Não é isso que se espera dele, longe disso. Pelo contrário, aliás, constitucionalmente nem o poderia fazer. O que se espera de um Presidente da República em Portugal é precisamente essa magistratura de influência. Isto é, por um lado, que os portugueses se revejam nele, para lhes dar algum alento, e em larga medida lançar sinais de esperança quando as coisas estão a correr menos bem, como tem sido o caso ultimamente. Portanto, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, obviamente, é posicionar-se com o poder político, vai claramente tentar ser um pivô entre as diversas forças que estão em confronto, começa a lutar numa democracia dinâmica. E por outro lado, sim, aliás, decorre da natureza dele, nós não nos podemos esquecer que Marcelo Rebelo de Sousa é um católico convicto, profundo, e de alguma forma também coloca muito da sua atividade até particular ao serviço daquilo que são os valores cristãos, como seja a solidariedade, como seja a entreajuda, e portanto ele faz muito isso. E este sinal de esperança para Portugal, reitero, era aquilo que se esperava de um Presidente, fosse ele qual fosse, mas com Marcelo Rebelo de Sousa com razões acrescidas, porque ele basicamente os últimos anos da sua carreira tem sido ao serviço dos médias, onde tem contactado e precisamente levado essas mensagens de esperança não raro às televisões de quase todos os portugueses aos domingos. Portanto, sim, eu creio que essa a grande mensagem dele é os portugueses acreditarem neles, porque de alguma forma vamos ter que conseguir dar a volta a esta situação de austeridade, não é sustentável. E já começaram mesmo a acreditar, e é um ponto positivo, não é um ponto de partida. Portugal é um país que precisa de consensos. A aposta dos portugueses na figura do professor Marcelo, será que foi nessa perspectiva? Não, eu não acredito nisso. A eleição do professor Marcelo Rebelo de Sousa não teve nada a ver com consensos. Por um lado, até bem pelo contrário, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, em boa verdade, é bastante conhecido por ser um polemista, não é? Não tem nada longe disso de consensual. O que acontece é que o Marcelo Rebelo de Sousa foi claramente, digamos, o primeiro presidente eleito diretamente pela televisão, vamos ser honestos. Pois. Marcelo Rebelo de Sousa era líder de audiências num programa de informação, que é uma coisa estranhíssima, superando os programas de entretenimento, portanto era um fenómeno mediático em toda a linha e que um fenómeno mediático não nasceu há 5 ou 6 anos. Ainda no tempo do antigo regime, portanto sob a ditadura, Marcelo Rebelo de Sousa tinha uma coluna que marcava a agenda nos jornais. Portanto, os portugueses votaram e sim numa figura mediática, até só por uma curiosidade, Marcelo Rebelo de Sousa nem sequer imprimiu cartazes para a campanha eleitoral. Porquê? Porque ele já era subejamente conhecido, era tão conhecido que não precisava estar a projetar a imagem. Portanto, para concluir, os portugueses não elegeram Marcelo Rebelo de Sousa nessa perspectiva. Quem votou nele foi por ele ser uma figura mediática bastante conhecida e simpática e agradável. Pois é, muito obrigada, Elmano Madail, ele que é consultor de comunicação e informação. Deixa eu ficar aqui um pouco daquele que é o perfil de Marcelo Rebelo de Sousa e nós continuamos com informação aqui na tarde informativa. Os